Olá, meu nome é Raíssa, faço parte da família IC e estou aqui com você para compartilhar o nosso último estudo de célula da campanha Vida Mais Que Abençoada. Espero que durante esse tempo você tenha realmente sido muito abençoado e também que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração durante esse tempo. E também quero te convidar para não perder o grande encerramento das nossas celebrações no nosso próximo domingo de Páscoa. O tema do estudo de hoje é o milagre da multiplicação. E eu quero convidar você para ler comigo Lucas 9,17, que diz assim: Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Você já pensou em multiplicar os seus recursos? Se sim, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Deus ele pode fazer isso na sua vida. Ele multiplicou o azeite e a refeição da viúva pobre, do seu filho. Ele multiplicou a força dos soldados israelitas, batalha após batalha. Ele também multiplicou os pães e os peixes nas duas montanhas de Galileia. E está claro que Deus ele é o Deus da multiplicação, é o mestre da multiplicação. Mas qual será a chave para desencadear esse milagre da multiplicação também nas nossas vidas? E pense por um momento tudo isso que tem acontecido, onde cita lá em Lucas 9, 12, 17, a respeito desse relato da multiplicação dos peixes. E eu quero convidar você para acompanhar comigo 3 princípios que acionam essa chave da multiplicação dos céus nas nossas vidas. Então, primeiro, consagre ao Senhor tudo aquilo que quer multiplicar. Em Lucas 9, 16 diz assim: Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para os céus, deu graças e o partiu. Depois os discípulos reunirem multidão de grupos de 50 e 50, Jesus ele toma os pães e os peixes e os abençoa. Então os pães e os peixes, ao meio, ele partiu e entregou aos seus discípulos. Você consegue imaginar a situação de Pedro com aquele pedaço de pão nas suas mãos? E ele repartindo com aquela multidão de gente e aquele pão continuando multiplicando sempre, que não acabava nunca, era infinito. Ele compartilhava e não acabava nunca. E a ordem que Jesus deu a ele foi: vá e distribua para realmente alimentar toda aquela multidão, e ele foi. Quando ele se afastou de Jesus naquela situação e partiu do mesmo modo que Jesus havia dito, por diversas vezes, eu ficaria indignada, eu ficaria deslumbrada de ver o poder de Deus saindo das minhas mãos, sendo usada mesmo pelo Espírito Santo, na verdade, na época por Deus, na verdade, né, por Jesus ali, para trazer essa multiplicação na vida das pessoas. Então, se você for parar para pensar, aquela multiplicação, aquele milagre que estava acontecendo não veio das mãos de Jesus, mas foram das mãos dos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus hoje e Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer que nas nossas mãos haja multiplicação. E cada um obedecendo, quando a gente obedece a Jesus, quando a gente segue os seus preceitos, que a gente segue os seus mandamentos, as suas orientações, principalmente quando a gente pede, a gente está pedindo durante esse tempo, a gente clama a Jesus para multiplicar as nossas vidas. Então, quando a gente faz isso, a gente precisa fazer a nossa parte também, dar um passo de fé. E Ele quer fazer isso nas nossas vidas, né? E quando cada discípulo naquela situação foi obedecendo a Jesus e seguindo esse exemplo, eles alimentaram mais de 5.000 pessoas, né? E Ele quer fazer isso na sua vida. Então, não se esqueça que tudo que você for fazer, né, como ele dizia que ele abençoava e entregava para alimentar aquela multidão, você possa fazer isso também com seus recursos, com tudo que ele te dá, tudo que tem nas suas mãos. Então, para que isso também seja multiplicado, que você entregue para Jesus tudo aquilo que está nas tuas mãos, consagre a Ele para que depois seja multiplicado. Então, como você pode fazer isso? Fazendo ações para você saber ser um bom mordomo com os seus recursos, entregando seus dízimos e ofertas, né? E crendo mesmo que Jesus ele pode abençoar a sua vida e trazer essa vida super abençoada sobre você, né? E o segundo ponto, somente o que é dado
pode ser multiplicado. Então, lê comigo Lucas 9,16, que diz assim: em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Então, imagine os discípulos que tivessem desprezado o que tinha nas mãos. Vamos supor que os discípulos não dessem importância para aqueles pães e os peixinhos. Como que aquela multiplicação toda, aquele milagre iria acontecer? Então, não menospreze aquilo que Deus também coloca na sua mão, né? Não menospreze aquele pouco que Deus te dá. Honre Deus no pouco, que Ele vai também te honrar no muito. Então, creia mesmo e confie em Jesus em todos os seus direcionamentos para que realmente você possa viver esse milagre da multiplicação em todas as áreas da sua vida, né? Então, perceba que o milagre naquela situação aconteceu a partir desses 2 pedaços de pães e dos peixes. E o resultado não foi apenas só alimentar toda aquela multidão, mas ainda sobraram 12 cestos cheios de comida, né? Então, eu acredito que quando a gente entrega o nosso dízimo, nós estamos abençoando os nossos recursos. Mas também o milagre da multiplicação, ele começa a acontecer a partir do momento que decidimos repartir aquilo que está em nossas mãos, né? A gente entregar com as nossas ofertas, a gente ter um coração generoso, abençoar o reino, né? E dar uma oferta de fé, uma oferta de gratidão, ofertas voluntárias, para que a gente tenha um fruto de um coração que crê e confia em Deus, mas que também deseja provocar e testemunhar o milagre da multiplicação. Então, creia mesmo que Jesus ele pode fazer isso por você. Não seja ganancioso, não retenha tudo para você, mas seja também generoso e oferte no reino de Deus, na vida das pessoas, nos seus familiares, para que isso realmente também, quando você é abundante com as pessoas, Deus também vai ser abundante com você, né? E terceiro, tudo precisa estar em ordem para que a multiplicação aconteça. Então, em Lucas 9, 14 e 15 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: faça-nos sentar-se em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Então, o milagre da multiplicação somente acontece quando obedecemos à voz de Jesus e vivemos de acordo com as suas instruções. Muitos anseiam serem alvos de milagre, da multiplicação, de ter tudo, de ter uma vida superabundante, mas têm falhado nos princípios que precedem o milagre, né? Não tem realmente entregue tudo a Jesus, não tem colocado a sua vida em ordem. Você precisa colocar tudo que Deus coloca nas suas mãos em organização, né? Se Deus te deu um recurso, te deu um trabalho, você tem que saber fazer a gestão dos seus recursos, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua casa, dos seus bens. Se você não cuidar do pouco que você tem hoje ou do muito que você tem hoje, como que Deus vai te dar mais? Ele não vai poder te dar mais, porque da mesma forma que você tem cuidado dos seus recursos hoje, Ele vai fazer... você não vai conseguir administrar futuramente o que Ele pode te dar. Então, você precisa honrar agora e saber administrar o que você tem hoje nas suas mãos e ser um bom mordomo de tudo aquilo que Deus te dá, para que você não perca mesmo a oportunidade de receber aquilo que vem dos céus, que Deus quer dar para você, né? E se você... eu quero mesmo convidar você a identificar os erros, as falhas, sabe? Se você percebe que precisa melhorar em algo nesse aspecto, fale com Jesus, sabe? Identifique os erros, as falhas, aquilo que você precisa melhorar em relação a isso. Se você não está sabendo administrar suas finanças, faça um orçamento, com uma planilha orçamentária mensal, acompanhando todos os seus gastos. Durante essa campanha, nós compartilhamos com toda a membresia a respeito disso, para que realmente você coloque tudo em ordem, entenda onde tem essa falha mesmo, né? Para que depois Jesus possa, quando você tiver essa sabedoria, esse discernimento, né? Essa diligência com tudo que Deus te dá, você vai conseguir administrar o muito que Jesus também quer derramar sobre a sua vida, porque eu creio que Ele quer derramar sobre a sua vida, né? Ele tem muitas bênçãos ainda para nos conceder, só que a gente precisa também estar preparado e pronto para isso. Amém? Então, quero convidar você para que realmente esteja certo
de que Deus ele quer abençoar e multiplicar os seus recursos, assim como Ele nos abençoou e multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. A verdade é que Deus ele pode fazer as nossas finanças além do que jamais poderíamos imaginar, fazer por meio da nossa própria inteligência ou diligência. Mas é vital entender e aplicar os princípios aprendidos e ver o milagre de Jesus, da multiplicação acontecendo na sua vida. Então, quero convidar você para refletir, né? Que contar mesmo assim aí na sua célula, com seus amigos, compartilhar o seu testemunho daquilo que você tem vivenciado nessa área na sua vida. E também quero colocar você assim para pedir em oração, né? Colocar em oração aí na sua célula, colocar durante a sua semana, para Deus te dar esse discernimento, né? Te dar essa orientação, esse direcionamento daquilo que Ele tem para a sua vida. E assim, o que você precisaria melhorar, como você pode administrar melhor os seus recursos para que realmente você consiga viver uma vida mesmo mais que abençoada. Então, eu espero que durante esse estudo Deus tenha falado com você e quero convidar você também para que não tenha uma célula, fazer contato conosco através desse e-mail que vai aparecer abaixo no vídeo, para que você realmente também possa participar e vivenciar de tudo que nós temos vivido aqui como igreja até hoje. Então, espero que Deus tenha abençoado a sua vida e a gente se vê aí no próximo estudo de célula. Deus te abençoe!